E é um prazer muito grande para conversar comigo aqui nesse espaço do Muda Mundo Tamo Junto, uma professora que está coordenadora pedagógica de Caxias do Sul, de uma escola de educação infantil, a Cássia Monrudo, que é também Dinda do projeto Muda Mundo. Cássia, bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Cris, tudo bem? É um prazer, né? Então, eu me chamo Cássia Morrudo, prof. há 21 anos, de, sempre atuando na educação infantil e há 5 anos, então, convidada a ser coordenadora através de uma parceria, né, da Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul e a entidade, né, a gente chama de gestão compartilhada, a entidade na qual eu represento é a Educaxias, então. Nesses 5 anos, enquanto coordenadora, sempre, né, como prof também, mas nesses 5 anos enquanto coordenadora, sempre atuando na mesma comunidade, né, na mesma escola, do qual eu tenho muito carinho, que é a Ieraci, e muito preocupada, né, junto com todas as minhas colegas, com todas as profs, né, com todo o grupo de trabalho da escola, entidade, secretaria, a respeito da realidade da nossa comunidade. Na verdade, a respeito da realidade da nossa sociedade no geral, né. Nós, esse ano, iniciamos um ano bastante violento, com notícias bastante violentas, né, dentro das nossas comunidades, principalmente da comunidade a qual a escola está inserida, das comunidades, né, que a escola está inserida, e a gente anseia, né, ouve as crianças, tem embora a gente trabalhe com crianças muito pequenas, né, bebês, crianças pequenas e muito pequenas, a gente precisa ouvir, ter essa escuta ativa e observar, né, através das ações das crianças, das atitudes, do que eles nos trazem. E eles estavam nos retratando, nos relatando muito sobre essa violência, através das brincadeiras, com falas, e a gente, muito preocupado, então, começou a pensar ações para envolver essa comunidade e realmente efetivar a importância da escola, né, e o nosso papel, né, por que a gente está aqui, o que a gente pode fazer por essa comunidade, por essa criança, porque a escola é da comunidade, né, a escola é para a criança, enfim. Esse ano, né, Cássia, desculpa te interromper, esse ano, assim, e eu lembro até que eu estava a caminho de Caxias do Sul para fazer uma oficina, e nós tivemos vários episódios, assim, muito tristes, né, no Brasil, de violência nas escolas, de educação infantil, e eu lembro que numa das formações que eu estava aí, a gente conversou um pouquinho, e tu referiste a tua crença, a tua fé, em que o bem, né? As coisas positivas são maiores do que a violência ou do que as coisas negativas, né? Isso ficou marcado porque eu também acredito nisso. E eu fico muito feliz que em Caxias, ano passado, a gente tem aí o patrocínio da Randon para desenvolver as atividades do Muda Mundo. Ano passado, a gente trabalhou basicamente com o núcleo querer, com a questão da diversidade, já que o João, nossa personagem principal, é um menino negro, não por ser de uma família de baixa renda, exatamente por ser a referência positiva. Ele, menino cheio de ideias para mudar o mundo. E esse ano a secretaria nos pediu para trabalhar com educação infantil. E eu fico contente, porque ao mesmo tempo que o projeto não foi pensado para infantil, foi pensado para fundamental, eu percebo no teu trabalho e outros o quanto os professores fazem as pontes, né? E utilizam o principal objetivo do projeto, que é uma simples contribuição com o que vocês já fazem, para resgatar valores. E o teu projeto, eu fiz esse parênteses, é muito bacana porque trabalha um valor que eu acredito ser talvez o mais fundamental. Claro que respeito, que cuidado, que amor, mas pertencimento. Porque se a gente não desenvolve o pertencimento, especialmente numa comunidade vulnerável, de violência, a gente não cuida desse lugar, a gente não respeita esse lugar, a gente não respeita as pessoas desse lugar, a gente não constitui identidade, né? Porque a gente acha, esse lugar não é meu, não. E vocês começaram, me corrija se eu estiver enganada, trabalhando pertencimento. Me conta um pouquinho como é que foi isso. Pertencimento. Nós ganhamos
de presente essa oficina, né? As coisas acontecem quando tem que acontecer. Diante dessa preocupação toda, nós ganhamos de presente a oficina, e aí veio aquele que a gente chama de insight, né? Opa, olha, tem uma parceria, tem algo aí que eu posso buscar ajuda, tem algo aí, tem um embasamento, porque realmente, como tu disseste, a educação infantil, ela é muito complexa, porque a gente lida com vidinhas muito pequenas, né? E trazer certos assuntos, abordar certos assuntos para as crianças nessa faixa etária, na primeira infância, precisa muito do lúdico. Nós trabalhamos com o lúdico, né? Então, assim, a gente precisa fazer malabarismo para poder trazer a realidade mais palpável através do lúdico, através das nossas atividades. Então, a gente ganhou a oficina de presente, estudamos, né, trouxe a ideia para a escola com muita felicidade, foi abraçada por toda a equipe pedagógica, né, as meninas leram, né, o material do Muda Mundo, conheceram o João, né, ele está sendo um parceiro, né, um amigo da escola, então a gente trouxe ele para as crianças, dividimos, né, a companhia dele, conversamos com ele, utilizamos ele de uma forma muito lúdica, que é a proposta do nosso trabalho, mas também trouxe um material palpável, né? Existe um amigo, existe um boneco, mas ele é um amigo, ele tem nome, ele tem uma identidade, e aí a gente entra na questão do pertencimento, né? Ele é igual a mim, ele é um menino que veio de uma comunidade simples, um menino negro, mas ele acredita sim na sua comunidade, ele acredita que ele, mesmo pequeno, mesmo criança, pode fazer ações que podem melhorar, então inicia pela sua casa, pelo seu bairro, pela sua escola, e daí as crianças começam a acreditar e se colocar no lugar, né, dessa outra criança também. E muito importante da gente falar também, quando a gente fala em pertencimento, a gente não consegue trabalhar pertencimento com as crianças se a gente não acreditar nisso e também não viver isso, né? Aqui na escola, nós somos uma equipe que mora no bairro, né? Nós temos colegas que moram nos bairros a qual a escola pertence, mas nós temos colegas que vêm de muito longe, de bairros muito distantes, e eu digo isso com muito orgulho aonde eu vou, porque eu acho isso muito importante de ser trazido, que a gente não quer sair daqui, porque a gente se sente bem aqui, né? A gente gosta dessa comunidade, a gente criou um vínculo com a nossa comunidade, dentro do nosso projeto, e a partir, então, do João e do Muda Mundo, e de todas as ideias que a gente teve, a gente fez coisas maravilhosas e não é um projeto de um mês, ele teve, né, como base uma data, a gente precisa ter, mas ele perdura o ano todo, né, nós fizemos muitas coisas legais, assim, a gente fez painéis com a participação das famílias, e uma coisa muito legal também, que eu gostaria de valorizar e de dizer, é que as nossas famílias, em um desses painéis, em uma dessas propostas de trabalho, a gente pediu que as famílias colocassem, relatassem que lugares do bairro elas acham legal, porque a gente tem que valorizar as coisas boas que tem na comunidade, né? A gente tem que valorizar. Então, assim, ó, foram trazidos, né, para a escola, para esses painéis, que a escola é um dos lugares, na sua grande maioria, as famílias disseram que a escola é um dos lugares que eles mais gostam no bairro. Então, assim, não tem valor para a gente, assim, é muito além, né? A gente fica muito feliz porque é um retorno gigantesco. E eles relatam que a nossa escola é colorida, a nossa escola tem vida, e por isso eles gostam de vir para a escola, porque não tem outros lugares, né? Nem os parques são tão coloridos, nem os parques, segundo eles, são tão bonitos como a nossa escola, né? Então, eu acho assim que a gente tem que se sentir pertencente e tem que vivenciar isso diariamente, né? Que a gente está imbuído em uma comunidade, que a gente tem que entender a realidade dessa comunidade, sem pré-julgamentos, que a gente tem que ouvir essas famílias, e a gente, graças a Deus, com essa forma de trabalho, a gente só ganha, só ganhou. A gente tem programado a festa da família agora para o dia 7. As famílias estão ansiosas e a gente também. Eles colaboram, eles participam. Qualquer chamamento que a gente faz para essa comunidade, a gente tem um retorno gigantesco. Né? Mas eu acredito que muito desse retorno se dá porque eles se sentem pertencentes à escola, e porque a escola se sente pertencente à comunidade. E a gente tenta no dia a dia, né,
Então, assim, não importa a realidade da criança, né? Questões financeiras, questões étnico-raciais, a gente precisa valorizar a criança, né? Olhar para essa comunidade e essa é a função da escola, né? Então, a gente está tentando e tem dado certo. Então, realmente, não é da boca para fora, né? É, Funciona. isso que tu falas, eu acho muito importante, muito relevante, Cássia, porque parece uma coisa simples, mas na verdade eu acho que é o princípio de tudo quando a gente fala em valores que não são um discurso teórico, né? Valores não são uma boa aula que eu possa dar, são coisas que eu vivencio. E à medida que eu vivencio o pertencimento, que eu vivencio o respeito, eu estou ensinando isso também, né? Eu estou compartilhando isso também. E talvez esse seja o maior desafio, né? Porque isso não tem uma receita, né? A gente tem que abrir o coração, né? Ouvir, como tu disseste, ouvir a comunidade, respeitá-la, porque em toda a comunidade, por mais carente que seja, por mais vulnerável que seja, tem pessoas, tem trabalhadores, né? Tem coisas lindas acontecendo, né? Por mais pobreza que a gente veja, tem aquela senhora que cuida das crianças, tem aquele que cuida da pracinha, né? E a escola está no centro disso, é muito lindo, né? Esse é um grande passo, até no sentido da violência, porque com certeza essas famílias cuidam da escola, a escola é importante, né? Então não é a diretora ou a coordenadora que estão ali cuidando da escola ou o porteiro, é a comunidade inteira. E o quanto a gente ouve, né, Cássia, em muitas escolas no Brasil todo eu ouço isso, as famílias não participam, né? Uma grande queixa dos professores em geral, a família a Uhum. gente chama, eles não vêm. E aí talvez esteja uma dica, né, Cássia, de como trazer a família para a escola, fazer disso uma coisa só, né? E a gente tem a ideia de que quando a gente chama a família, ela vai poder estar o dia todo na escola, ou o Uhum. tempo todo, e a gente sabe que o dia a dia não nos permite que isso aconteça. Então, às vezes, a gente cria também, né, aquela esperança de que vai acontecer um modelo que não é. Então, assim, trabalhar dentro da nossa realidade. Eu sempre digo isso para as profs, eu trago isso na minha fala, nas reuniões pedagógicas, né? A gente não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita pronta, são desafios diários, sim, nós temos problemas, né? Como qualquer outra escola, como qualquer outra empresa, né? Que funciona, enfim, mas assim, a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente não pode simplesmente só reclamar, né? Então, assim, e perceber, olhar a forma como as coisas acontecem e dão certo, né? Porque a gente cria expectativas que muitas vezes elas não vão acontecer. Nem toda família que a gente chama em horário de trabalho consegue vir, né? Então, assim, adequar, ouvir, verificar possibilidades, né? Se abrir para as possibilidades que existem, perguntar para a família, né? Perguntar o que eles pensam, o que eles gostariam, né? E flexibilizar muitas vezes. Eu digo também, trago uma fala muito, a gente diz assim, muito simples, mas que funciona, que também a escola tem que funcionar como um elástico, né? A gente Uhum. estica, 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 cobra, muitas vezes cobra dessa comunidade, sim, né? Porque existem regras, existe um trabalho enquanto instituição de ensino que precisa ser seguido, mas a gente também, né, volta o elástico para ouvir em prol dessa família, em prol dessa comunidade, em prol dessa realidade. Então, assim, é como um elástico, né? A gente estica e encolhe, né? Cobra, mas ouve. Então, assim, tem dado certo, não tem uma fórmula pronta. Eu acredito assim, acredito não, né? Tenho a certeza de que um grupo que acredita nisso também, porque o grupo acredita nisso, e eu digo que eu tenho muita sorte com a equipe, né? Porque eu não trabalho sozinha, eu preciso de uma rede de apoio, né? E eu tenho essa rede de apoio. E às vezes, quando a gente fala isso em reuniões, enfim, para outras escolas, parece até que não é verdade, que é tudo muito lindo, e não é, né? Como eu disse, existem problemas, existem dificuldades, mas a gente precisa fazer. A gente precisa ter um olhar amoroso, né? Para que as coisas funcionem. Se a gente só ficar reclamando e não flexibilizar, a gente flexibiliza bastante, né? Então, acho que isso também é muito importante. E o pedagógico, ele vai acontecer.
O pedagógico, ele funciona, ele está no papel, a documentação é extremamente importante, né? Nós trabalhamos com educação infantil, mas o nosso trabalho é todo documentado, como tem que ser, né? A gente segue, então, os documentos normativos da forma mais potente possível, né, e efetiva, mas sim, né, tem que ter sempre essa flexibilidade, né, então, de documentar, mas ouvir, né, porque a gente trabalha com a criança, né, com essa família, então é para eles que a gente tem que olhar. Essa base de valores, né, Cássia? Porque, na verdade, o que a gente está falando são de valores, né? E flexibilidade é um deles, né? O pertencimento, que também é decorrente de conhecer, né? Porque muitas vezes o professor muda de escola e vai cheio com as suas ideias pré-definidas, né? Pré-determinadas, e não conhece a realidade daquela criança. Eu já ouvi isso muito. Nossa, Cris, quando eu fui ver na pandemia aconteceu isso, né? Que entrou na casa, né? Naqueles que tinham condições de entrar por videochamada, na casa, disse, nossa, quando eu vi a casa, que é uma peça Uhum. só, que é a cozinha junto com o quarto, junto com não, que não tem banheiro, e que é por isso que a criança chegava com aquele caderno tão sujinho, por isso que ela, né? Não Muda a tem um espaço perspectiva. para a criança brincar, né? As Exatamente. crianças muitas vêm muito agitadas. A gente aqui, enquanto educação infantil, tem essa. Eles chegam muito agitados, né? Sem noção, sem coordenação, muitas vezes. Por quê? Porque eles moram em casas muito próximas umas das outras, na maioria das vezes sem pátio ou um apartamento. Então, assim, poucos saem para brincar, a família nem sempre consegue, né? Fazer esse movimento, enfim. E então, assim, a escola é o lugar onde tem o espaço. A gente é muito privilegiado, porque a nossa escola ela foi feita para ser escola de educação infantil, Uhum. né? Então é um espaço que tem realmente favorável. Nós temos 2 parques, temos pátio na frente. Resultou, entre tantas coisas legais que a gente conseguiu, resultou desse nosso projeto, né? O nosso projeto se chamou Pequenas Ações, Grandes Mudanças. Uhum. Foi o nome que a gente tirou de um dos livros do Sim. Mudamundo, né? Foi uma inspiração de um dos livros que a gente disse, nossa, não é um nome pronto, mas é um nome que cabe dentro da nossa realidade, né? E resultou, a gente tem hoje uma horta Sim. feita em conjunto com os pais e com os vizinhos, que não têm crianças na escola, né? Mas que viram, que conhecem a escola, que passam na frente, que nos cumprimentam, que falam com a gente, que cuidam da escola, que trouxeram terra, trouxeram adubo. A gente não conseguiu, como eu disse, ter os pais em todo o tempo na escola. Não conseguiu, mas eles mandaram as mudinhas de legumes e verduras. Então, assim, é valorizar cada contribuição. A gente colheu, então, né, nos últimos dias, fizemos a salada, as crianças comeram, então só felicidade. Entre tantas outras coisas que a gente conseguiu, né, tantos outros retornos que a gente conseguiu desse trabalho e ações que vão ficar, né, Uhum. ações que vão ficar, que não são só para esse momento ou só para um projeto, né, vão ficar realmente semeada no coração das crianças, né? A gente tem criança agora esse ano que completou 5 anos na escola, né? Os 5 anos de educação infantil na nossa escola e vai para a EMF, a escola grande que a gente chama, né? Uhum. E assim, a gente tem a certeza de um trabalho bem feito. A gente está entregando essas crianças, eles não sabem ler e escrever, porque não é a nossa função. Uhum. Sim, a gente trabalhou o letramento, sim, a gente apresentou para eles tudo, né, para desenvolver essas habilidades, mas assim, ó, eles sabem socializar, eles sabem interagir, eles sabem se comunicar, eles sabem ouvir o outro, né, e isso vai ser muito importante para essa nova realidade que eles vão. Então, a gente trabalha toda essa transição, né, com as nossas crianças, e com muito orgulho esse ano, então, sai a minha primeira turma de 5 anos na escola, que Uhum. estava conosco desde o berçário 1, né, e muito bem preparados. Então, a gente fica muito feliz, né, com todo esse trabalho realizado, e principalmente com essa parceria, né, porque às vezes a gente não tem muitos lugares para pedir ajuda, porque a gente sabe, volto a repetir, a educação infantil, a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está melhorando, a gente ainda está se qualificando, né? Que a educação infantil, por muitos anos, ela foi vista como apenas um espaço de cuidar. E hoje a Uhum. gente sabe que o cuidar, o educar, eles têm que andar juntos,
né? Então, assim, a gente está aprendendo, está caminhando, está melhorando, qualificando o nosso trabalho e muito orgulhoso, assim, de ser visto e de ter essas parcerias, né? De pessoas que olham para a gente e de ter essa parceria com o João, assim, que... E agora a gente vai emprestar ele para outras escolas que a gente ainda Ah, que não legal. conseguiu, Uhum. né? Mas a gente pretende fazer esse próximo movimento e emprestar ele para as outras escolas, para que ele também auxilie e dê o exemplo para essas outras crianças, assim como ele nos auxiliou e fez aqui na nossa escola também. Uhum. Agora, em outubro, dia 10, nós vamos fazer mais duas oficinas, né, para professores de educação infantil. Então, já fica o convite para as escolas que ainda não participaram. E em novembro teremos o Teatro Muda Mundo, né, com o Grupo Real Fantasia, e vai ser muito legal ver as tuas crianças lá, né, que já conhecem o João, que já fazem, né, que já mudam o mundo. E eu queria só te dizer que vocês não preparam as crianças para o ensino fundamental, vocês preparam as crianças para a vida, né? Então, isso não fica só para as próximas etapas agora, fica para a vida inteira, Sim, né? Crianças que se constituem cidadãs de fato, né? São cidadãos que estão preparados para agradeço. o mundo, né? Muito legal. Cássia, para a gente encerrar nossa conversa, eu te disse, vamos conversar 15, 20 minutos, a gente já está a meia hora. O que que muda o mundo para ti? Responsabilidade. Eu acho que a gente ser responsável, né? O Pequeno Príncipe fala isso no livro, eu gosto muito, né? Que a gente é responsável por aquilo que cativa. Então, assim, quando a gente é responsável, a gente sabe o que está fazendo, a gente se sente pertencente, a gente toma aquilo pra gente e vai. Então, eu acho que responsabilidade é algo que eu tenho trazido bastante na minha vida, e às vezes o excesso de responsabilidade me prejudica, mas assim, eu gosto muito e me faz muito feliz, né? Ser responsável por, por algo que eu acredito. E eu acredito que isso muda o mundo, sim. Né? Responsabilidade traz comprometimento, traz tantas outras coisas. É uma palavra que eu gosto bastante. Cássia, muito obrigada por essa conversa. Parabéns pelo trabalho. E eu sei, o João me conta que ele está muito feliz aí na escola de vocês. Sigam cuidando bem dele. Obrigada, Cris, obrigada, e que a gente possa continuar com tantas outras parcerias e cada vez fazendo o nosso melhor, aprendendo, melhorando em prol das nossas crianças, né? É Muito isso. obrigada pelo convite, obrigada pelo João, pela amizade, pela parceria e continuamos juntos. Sim, estamos juntos.